never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Olá, meus queridos alunos do quinto ano. Eu estou com muita saudade de vocês, mas eu estou colocando todos nós nas minhas orações. Estou colocando o nosso momento que a gente está vivendo. E estou colocando também a nossa saudade que está apertadinha, né? Mesmo a gente se vendo por aqui, a gente fica com uma saudade enorme de estar na sala de aula com vocês, de estar naquela muvuca de pintura, recorte, colagem, de análise de imagens, de pesquisa de imagens, de ir lá na frente e analisar as imagens que vocês pesquisam. Então, essa interação física, ela é maravilhosa, a gente sente muita falta. Eu estou com muita saudade de vocês e de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me alegro porque nós estamos nos cuidando, estamos nos prevenindo e é o melhor que nós podemos fazer agora, tá? Então, ao mesmo tempo que eu estou com muita saudade, eu estou muito conformada e muito alegre que nós estejamos cumprindo com todas as recomendações do Ministério da Saúde, o que é melhor para nós, tá? Também estou muito feliz mesmo em ver os trabalhos de vocês, gente. Cada trabalho que eu abro, eu já vejo assim a maravilha que vocês produziram, tá bom? Então, muito obrigada pela interação, por vocês terem o cuidado de se dedicar às atividades de vocês, enviar para o professor, de vocês capricharem, darem o melhor de si em suas obras de arte, tá bom? Eu estou assim mesmo muito contente com a interação de vocês. Continuem participando e enviando para a professora, porque eu adoro ver todos, tá bom? E hoje nós vamos fazer um pequeno comentário sobre a obra analisada lá no vídeo anterior, a atividade que eu deixei para casa, que é uma obra de Pablo Picasso, a obra Banhistas, né, que a gente vê que tem algumas perguntinhas e indagações sobre a obra lá na página 26 do livro de vocês, tá bom? 26 não, desculpa, em 31, tô confundindo com outra página. Lá na página 31. Lá na página 31, vocês estão vendo a obra Banhistas, e aí tem algumas perguntas como eu acabei de mencionar. A primeira pergunta é qual é o tema do trabalho, tá? Quando a gente fala em tema, é sobre o que o tema, sobre o que a obra fala, qual é o assunto daquela obra, tá? Então, o título ele já me diz muita coisa, é o que eu digo sempre a vocês. Sempre que forem analisar uma obra, leiam o título que o artista deu, porque ele deu aquele título porque tem alguma coisa a ver com a obra, né? Porque se não tivesse, ele procuraria outro título. Então, qual é o tema da obra? Mulheres banhando, banhistas, pessoas banhando, banho na beira-mar. Então, o que se referir a banho é o tema da obra, tá bom? B. Por quem ele foi feito? E aí lá na legendazinha tem o nome Banhistas e tem o nome Picasso, Pablo. Então é importante a gente lembrar que nessas referências que vem geralmente abaixo do texto, que geralmente vem abaixo das pinturas, é que as referências elas são iniciadas pelo último sobrenome. Por isso está aí Picasso e depois o Pablo, que é o primeiro nome dele. Então, tem o primeiro sobrenome e depois o primeiro nome. E a gente escreve realmente em verso. Então, o nome do pintor é Pablo Picasso e não Picasso Pablo, tá? Por isso a vírgulazinha separando. A letra C pergunta qual é o tipo de trabalho. E a gente pensa o quê? Que tipo de trabalho é esse, professor? Que eu vou dizer aqui. Você vai dizer se ela é uma escultura, se é um recorte e colagem, se é um desenho, se é uma pintura, se é uma fotografia. Qual foi o tipo de linguagem artística utilizado para representar essa obra Banhistas? Isso mesmo, vocês acertaram. Pintura, tá? Vocês mandaram muito bem nessa atividade. A letra D pergunta quais foram as cores usadas na obra. Eu percebi que vocês colocaram apenas algumas cores. Acredito que as mais principais, né? Que vocês tenham visto com mais facilidade. Mas aí nós temos azul, temos verde, temos branco, amarelo, laranja, roxo. São cores que aparecem na obra. E preto também.
São as cores que aparecem na obra Banhistas, tá? Essa foi a análise da imagem. Nós falamos também um pouco sobre Georges Braque, na página 32. E nós vamos hoje para a página 33 falar um pouco sobre escultura. O que é escultura? Onde surgiu? Para que ela serve? Nós vamos compreender agora. Então, primeiro, de onde veio a escultura? Então, disse que a escultura surgiu lá no Oriente Médio. Para que, professora, que eles criaram as esculturas? Então, as esculturas elas foram criadas para representar personagens, figuras humanas, para representar personagens heróicas, personagens importantes para a sociedade na época, para representar a natureza também, certo? E até figuras mitológicas, né? Que não existem na realidade, mas conta-se na história que existiu. E aí, nós temos também as esculturas. Nas esculturas, nós temos diversos materiais que podem ser feitos à escultura, né? Então, primeiro vamos pensar aí em o que é escultura, tá? Nós estudamos até aqui sobre pintura. A pintura ela é realizada num plano e ela só tem duas dimensões. Ela só tem altura e comprimento, tá? São as duas dimensões que a pintura tem. A escultura ela tem três dimensões. Ela tem altura, comprimento e profundidade. Isso mesmo. Altura, comprimento e profundidade. São três dimensões. Por isso, ela é chamada de escultura, tá? E ela pode ser feita com diversos materiais. Argila, mármore, pedra, madeira, metal, papel, papelão, massinha de modelar, sabão, tem gente que faz escultura com sabão, né? Então, nós temos N possibilidades e N materiais para fazer a escultura. Quando eu uso esse N, é porque quer dizer que tem inúmeras, tá? São muitas. E as obras abstratas, as esculturas, na verdade, elas podem ser tanto abstratas quanto figurativas. Isso. Nós já estudamos o que são obras abstratas. Que são aquelas obras em que o artista, ele pinta, ele constrói como ele vê. É a sua percepção do mundo. Já as obras figurativas, as esculturas figurativas, ela representa figura que todo mundo vê igual. Pensei, por exemplo, numa árvore. Todo mundo pensando numa árvore em casa. Todo mundo pensou em uma árvore com folhas, caule e possivelmente ela em um chão com a raiz para dentro. Então, ela firme. Todo mundo pensou na figura da árvore. Então, se eu peço agora, desenhe uma árvore. Todo mundo vai desenhar a árvore que imaginou, que é figurativa, porque ela representa exatamente uma figura como ela existe na realidade. E a abstrata, não. Lá no livro de vocês, no texto, eu quero que vocês leiam, o último parágrafo, ele esclarece também isso. A obra abstrata, ela é a percepção do artista. E a obra figurativa, ela é de percepção possível para todos nós, porque as figuras existem assim. E aí vocês estão vendo no livro de vocês a Vênus de Milo, certo? E as esculturas gigantes da Ilha de Páscoa, também aqui. Beleza? Vamos ver lá. Essas duas obras aqui, vocês destacariam elas como figurativas ou como abstratas? Ó, aqui ela se aproxima da realidade, de como é uma pessoa humana. Sim? Sim, nós temos olhos, boca, nariz, cabelos, temos seios. Vemos a barriga exatamente, né? Igual a do ser humano, realmente como é na realidade. Então, aqui nós temos uma pintura figurativa. Por quê? Porque retrata a realidade mais próxima realmente do real. De maneira mais próxima da realidade. Então, por isso que ela é chamada de figurativa, tá? E aí, na página seguinte, na página 34, nós vamos compreender que desde a antiguidade, alguns artistas eles já construíam obras, né, esculturas, com o intuito mesmo de representar, de simbolizar alguma coisa, de transformar aqui alguma pessoa que foi histórica, alguma personalidade em um símbolo, de representar também
um momento histórico e um símbolo também. Então, esses artistas que ficaram conhecidos por representar esses símbolos, eles aparecem no livro de vocês, lá na página 34. São eles que são citados aí: Michelangelo, Auguste Rodin, Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, e o Ernesto Friori. São artistas brasileiros que são escultores, tá? E aí agora nós vamos analisar algumas obras, tanto esculturas mais antigas quanto esculturas mais atuais, mais modernas, né? Mais próximas do nosso tempo. E a gente vai perceber que a diferença entre elas também se dá muito pelo material utilizado. Hoje, a maioria dos artistas escultores, eles utilizam materiais como aço, né, como metal, na verdade, para construir essas obras. E geralmente eles produzem essas esculturas também como um símbolo de decoração, decorativo para uma praça, né, para uma bancada de uma mesa. Então as obras, elas continuam sendo esculturas, mas elas vão sofrendo alguma modificação com o passar dos anos, porque a sociedade vai realmente sofrendo essa modificação, tá? Então, a partir de agora, vocês vão me ouvir e vão ver as imagens passando na tela de vocês, para a gente analisar direitinho todas elas, tá bom? Então, gente, vamos continuar com nossa aula de arte, agora analisando as imagens, tá? Essa imagem que está para vocês aparecendo, ela está na página 34 do nosso livro de arte. Essa obra chama-se Monumento Tomi Otaki, que está localizada em Santos. Essa obra foi construída toda em aço e ela mede 15 metros de altura, tá? Então, a artista construiu essa obra e pintou na cor coral. Vejam aí como ela deixa o ambiente bem mais bonito. A próxima obra também é uma escultura feita por Aleijadinho, certo? Que é um dos 12 profetas que ele esculpiu lá em frente ao Santuário de Bom Jesus, que fica em Minas Gerais. Então, vejam na riqueza de detalhes, na escultura de Aleijadinho, que até as estampas das vestes do profeta são bem fiéis à realidade, né? O movimento do cabelo, das vestes, os detalhes da bota, todos eles são bem visíveis na escultura de Aleijadinho. E Aleijadinho, ele sofria de um problema nos tatos, né? Ele perdeu o tato. Mas mesmo assim, ele continuou esculpindo. Isso não impediu que ele continuasse construindo suas esculturas. A próxima obra agora, que vocês estão vendo, ela é uma obra de Michelangelo. Então, essa obra de Michelangelo, ela chama-se Moisés, se encontra lá na Basílica de São Pedro, na Roma, e ele foi construída essa escultura baseado numa história bíblica do livro de Êxodo, que é quando eles constroem um bezerro dourado para a adoração. Então, Michelangelo resolveu fazer essa obra de arte, que chama-se Moisés, para fazer uma referência a essa parte bíblica. A próxima obra é Pietà. A obra Pietà também é de Michelangelo e ela se encontra lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, tá? Nessa obra, ele representa a Virgem com Jesus nos braços e ele consegue transmitir o sofrimento que ela está sentindo nesse momento, né? Ele consegue também dar movimento às vestes dela, os detalhes da veste, as dobras das vestes e também detalhes de Jesus, né? Os dedos do pé, são detalhes bem claros e perfeitos que aparecem na obra de Michelangelo. E a próxima obra ainda de Michelangelo é Davi, que se encontra lá na Academia de Belas Artes de Florença. Tá? E aí Davi é a mesma coisa, detalhes dos olhos, detalhes do cabelo, nariz, boca, orelha, os dedos, o abdômen. Todas são características da escultura que são praticamente assim, baseadas mesmo, parecem até reais, construídas como se fosse uma fotografia, uma representação em tempo real. Então, a escultura de Michelangelo, ela é figurativa e ela representa muito bem a figura real do ser humano, né? Com riqueza de detalhes nos olhos, boca, nariz.
certo? E agora que a gente já analisou essas obras, é com você. Você vai analisar as obras de arte da página 36. Agora é com você, você vai analisar as esculturas da página 36 e vai responder a atividade da página 37, certo? Lá na 37, depois que você responder as atividades que são escritas, tem uma atividade prática no finalzinho da folha. Que tal você escultou? Você vai precisar de uma barra de sabão ou sabonete e faca sem ponta para moldar sua escultura. Capriche, depois faça uma exposição com a sua obra, com sua turma. A exposição a gente sabe que não será possível, né? Não agora. Mas a atividade vocês podem fazer em casa, né? Devem, na verdade. Vocês vão pegar um pedaço de sabão ou sabonete e com essa faca, sem ponta, com a ajuda do pai, da mãe ou de algum adulto, vocês vão realizar uma escultura. Pode ser o que vocês desejarem fazer, tá? Não tem um tema específico, o tema fica por conta da criatividade de vocês. Vão fotografar e vão enviar para mim. Vocês vão ter até sexta-feira para entregar essas atividades, certo? Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo de hoje sobre escultura. Qualquer dúvida, me procurem no PV, tá? O envio de atividades também deverá ser no PV. Até logo, meus queridos. Um beijo para vocês.